Pode começar? Pode. Bom dia. O estudo bíblico de hoje é Gênesis 23. E esse capítulo da Bíblia registra a morte de Sara. Ela foi esposa de Abraão. Então, o estudo bíblico mostra claramente, né, a negociação de Abraão com um campo em Maquipela. Então, essa propriedade era em Maquipela. Em Gênesis 23 mostra a negociação, né, dessa propriedade. Também traz um significado importante, porque ao comprar uma caverna no campo de Maquipela, Abraão tornou-se proprietário com o direito legal de um território na terra prometida. Ainda que fosse apenas uma pequena porção de terra, Abraão ele foi proprietário legal dessa caverna, pois ali ele iria sepultar Sara, né? E provavelmente os seus descendentes. Então, em certo sentido, a posse de Abraão prefigurou a posse posterior daquelas terras, por parte dos israelitas, em cumprimento já a uma promessa de Deus. Então, esse capítulo de Gênesis 23, ele pode ser feito da seguinte maneira. Primeiro, do 23, de 1 ao 7, tem a morte de Sara. E do 23, do 8 ao 18, tem essa negociação do campo em Maquipela. E do 19 ao 20, o sepultamento de Sara. Então, no início aí do 23, Sara viveu 127 anos e ela morreu em Hebrom, que originalmente era conhecido como Kiriat Arba, na terra de Canaã. E o texto diz que Abraão lamentou muito a morte de Sara. Ele ficou muito triste com a morte de Sara. Depois de chorar muito sua perda, né, Abraão procurou providenciar um lugar para sepultar sua esposa. E naquele tempo, Abraão vivia como um estrangeiro na terra prometida. Então ele falou com os filhos de Et para poder conseguir uma sepultura para Sara. Em alguns textos bíblicos, os descendentes de Et são chamados de heteus e também são contados entre os cananeus. E os filhos de Et foram muito respeitosos com Abraão, né? Não demonstraram qualquer resistência ao sepultamento de Sara em uma sepultura naquelas terras. Inclusive, aqueles homens de Hebrom se dirigiram a Abraão chamando de príncipe de Deus. Eles reconheceram, né, em Abraão uma pessoa próxima a Deus. Então, eles chamaram Abraão de príncipe de Deus. Provavelmente, né, essa designação, que literalmente significa poderoso de Deus, não era apenas um simples tratamento respeitoso dispensado a Abraão. Provavelmente, que aqueles homens tenham reconhecido que Abraão realmente era um homem especial e abençoado por Deus. Até os, os heteus, né, eles reconheceram que existia um homem especial para Deus, né? Que Abraão ele era abençoado por Deus. Então, diante da receptividade dos homens de Hebrom, Abraão pediu para que eles intercedessem por ele junto a Efron, filho de Zoar, que era o dono do campo de Maquipela. Então, Abraão queria comprar em Efron sua caverna de Maquipela por um preço justo. Sabendo disso, Efron se ofereceu em dar a Abraão não somente a caverna, mas também o campo em que a caverna estava. Mas esse comportamento de Efron não se tratava de generosidade, mas era parte de um costume comum de barganha no Oriente, no Antigo Oriente Próximo. Então, caso Abraão recebesse o presente, isso o obrigaria a retribuir com um presente ainda mais valioso. Então, quando mais uma vez Abraão questionou o preço, Efron disse que o terreno valia 400 ciclos de prata. E apesar de Efron colocar essa quantia como se fosse algo sem importância, aquele era um preço muito alto para a época. Mas para se ter uma ideia, muitos séculos depois,
o profeta Jeremias comprou um campo por 17 ciclos. Saiba mais, então, na verdade, esse campo, ele foi comprado por um preço bem acima do seu valor, né? O Efron, ele queria dar um presente, né? Queria abençoar Abraão, porém, na verdade, não era um ato de generosidade, né? Ele queria realmente obrigar Abraão a retribuir um presente ainda mais valioso. Então, mesmo assim, Abraão estava disposto a pagar o alto preço pedido por Efron. Ele pesou a prata correspondente e pagou a Efron. Então, Abraão, ele tomou posse legal do campo em Maquipela, incluindo a caverna, o arvoredo que nele havia e todo o limite ao redor. E os heteus, ele confirmaram o negócio que foi oficializado na porta da cidade. Isso também estava de acordo com o costume da época. No Antigo Oriente Próximo, todas as transações legais aconteciam nos portões da cidade. Então Abraão conseguiu sepultar Sara na caverna do campo de Macpela, e aquele campo, inclusive, se tornou a sepultura oficial da família. Além de Sara, foram sepultados também o próprio Abraão, Isaac, Rebeca, Jacó e Lia. Sem dúvida, né? A disposição de Abraão em adquirir a posse daquela terra em Hebrom é mais um indicativo da confiança do patriarca em Deus, né? Ele tinha certeza de que Deus havia de cumprir sua promessa com relação à terra prometida, e por isso que mesmo estrangeiro na terra à época, ele escolheu sepultar sua família na terra em que Deus entregaria os seus descendentes. Mais para frente nós vamos ver lá na história de José, que quando Jacó morreu, José, ele fez, né, uma caravana lá do Egito, né? Fez uma caravana e trouxe Jacó para ser sepultado também nesse campo em Maquipela. Então, Abraão, ele sabia, né? Ele tinha certeza que Deus haveria de cumprir sua promessa, né? Em relação a essa terra prometida, por isso que ele quis esse campo em Maquipela, porque ali ficaria sepultado os seus descendentes. Amém? Vamos para o 24. Nós vimos, né? Então, uma coisa aqui, né, desse 23, que eu acho que é legal, que assim, Abraão, ele acabou sendo ali reconhecido, né, como, aqui até você falou um trecho, agora eu não sei que parte que tá, mas de que ele é um homem de Deus, né, Uhum, e uma coisa assim que ele sempre deixava muito claro na vida dele, é que as coisas aconteciam por causa de Deus, né? Então, assim, ele sempre dava honra e glória das vitórias dele, das coisas que aconteciam, né? Do sucesso dele, pela honra e glória de Deus. E às vezes a gente se pega fazendo coisas e dando mérito a nós, né? Então, acho que é uma outra coisa muito legal de exemplo de como a gente tem que dar sempre honra e glória a Deus, né? Das coisas que acontecem na nossa vida. Não voltar o mérito para nós. E então, assim, você vê que o testemunho, como ele vale, né? Como é importante, que as pessoas ali reconheciam, né, as obras de Deus através da vida dele, e o nome dele foi ficando reconhecido, né, por isso. Então, acho uma coisa bem bacana, assim, sim, pra gente aprender, né? E só mais uma verdade. coisa também, essa coisa, né, do terreno ali, do espaço que ele comprou, toda essa importância que ele deu para isso, acho que mostra também muito como a gente tem que respeitar o luto, né? Que a importância da gente fazer um processo todo de luto, né? Tem um período de luto que a gente tem que viver e ali foi um espaço onde foi ficando toda a família, né? Mas Uhum, de que mostra como é importante também, né? Que às vezes a gente não dá devida importância pro luto, não vive o tempo que tem que viver e depois você fica, ao invés de viver por um certo período curto, né, o luto fica uma vida inteira. Às vezes eu vejo gente que não consegue superar, né, a perda de alguém, fica ali num processo de sofrimento a vida inteira, anos e anos e anos. Então, às vezes a gente tem que viver o luto, né, que é importante. Enfim, só
algumas coisinhas aqui que chamam a Sim. atenção. Então, bora pro 24. Deixa eu só concluir aqui, Mayara, é que, assim, a Sarai, né, a Sara, importante lembrar, né, que ela teve seu nome mudado de Sarai para Sara, né, que quer dizer princesa, mostrando que o propósito de Deus para a sua vida era grandioso, né? E mesmo que com os erros, né, mesmo com os erros dela, ela foi agraciada por Deus. Ela deu à luz a um filho da promessa, e ela é considerada a mãe das nações. Então, sua submissão a Abraão, seu esposo, é considerada como exemplo, né, pelo Espírito Santo. Então, ela aparece também como menção honrosa na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11. Ou seja, Sara, ela deve ser um modelo a ser seguido, né? Uma das mulheres, um modelo a ser seguido. Em sua fé, ela seguiu a visão dada a Abraão, sem questioná-lo, né? Ela na verdade, sem infernizar a vida de Abraão, né? Ou negar se cumprir a vontade de Deus, como tem acontecido muito em nossos dias, né? Ela seguiu Abraão pela fé também, né? Então, ela foi realmente, ela foi submissa a Abraão, né? Então, vários vocacionados têm sofrido no desenvolvimento do ministério, né? Por falta do apoio de suas cônjuges, né? De seus cônjuges, vários pastores, quer dizer. Mas para Sara, elas nos ensinam que cooperando, a bênção de Deus recai sobre toda a sua família. Então, ela foi muito sábia, foi uma mulher sábia. Ela seguiu seu marido, ela também está na galeria dos heróis da fé, e ela é um exemplo, né? É um exemplo de submissão, ela é um exemplo para ser seguido também, porque teve muitos pontos importantes na sua vida que nós devemos refletir. Vamos lá para o 24. Vamos lá. No 24, teve o casamento de Isaac e de Rebeca, né? Então, esse versículo 24, esse capítulo 24, após a morte de Sara, nós vemos que Abraão quer encontrar uma esposa para seu filho antes que se una a Sara em sua morte. Contudo, seu desejo era que ele se casasse com alguém que fizesse parte da sua família. Então, algo comum naqueles dias era o fato de que os pais decidirem, né, com quem seus filhos se casariam. Então, mesmo permanecendo em Canaã, uma terra que lhes era dada pelo Senhor, Abraão queria que seu filho casasse, não queria que seu filho casasse com uma estrangeira. Então, algo completamente contrário, né, ao que fez com Agar por Ismael, permitindo que ele se casasse com uma egípcia. Então, a atitude de Abraão era fruto da sua obediência e direção de Deus, né? Ele não queria que a mulher de seu filho fosse uma ímpia, que seguisse as práticas que aborreciam o Senhor. Então, com isso, ele pediu ao seu servo Eliezer, né, que viajasse à sua terra natal, Ur dos Caldeus, e procurasse lá uma filha de seus parentes para casar com Isaac. Tendo ouvido as instruções, Eliezer pediu ao Senhor que fosse bondoso com Abraão, né, seu senhor, e lhe concedesse sucesso em sua missão. Então fica muito claro aqui que a fé de Abraão alcançou as pessoas que o serviam. Não só Abraão, né, tinha aquela fé nas promessas que o Senhor tinha dado a ele, mas os seus servos também. Então, o seu bom testemunho junto a Sara e a intervenção de Deus lhes dando Isaac, né? Ele fez com que essa família se tornasse uma referência na obediência, nas promessas e nas bênçãos do verdadeiro Deus. Então, nós aprendemos com esse relato que devemos pedir a direção em Deus em tudo na nossa vida. Tudo que a gente for fazer, nós devemos pedir a orientação de Deus. Pedimos ao Espírito Santo, porque ele vive em nós, né? Hoje temos o Espírito Santo para confirmar. Então, tudo que devemos fazer, nós devemos pedir a orientação dele. Mesmo diante de situações que julgamos estar sob nosso controle, com certeza a escolha de Deus é a melhor. Então, tá aí, né, um passo a ser seguido, né? Que nós devemos pedir orientação de Deus em tudo.
E para ter certeza de que não cometeria erros, Eliézer pediu ao Senhor Deus que lhe desse um sinal. Para isso, ele estabeleceu alguns critérios em oração e aguardou a resposta, que foi lá no capítulo 14. Deixa eu ler aqui, eu digo para vocês. Ao que Eliézer pediu ao Senhor: concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro, dê-me de beber, e ela me responder, bebe. Também darei água aos teus camelos. Seja essa a que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu senhor. Então ele pediu, né, ao Senhor para mandar uma mulher, né, que lhe oferecesse água, né? Então, assim, ele foi bem criterioso, né? Ele foi bem criterioso quando ele orou ao Senhor. Então, ficou muito claro aqui, né, que a fé de Abraão alcançou as pessoas também que o servia, que Eliezer também tinha contato com Deus. Eliezer também orava ao Senhor, né? Então ele aguardou a resposta do Senhor. Só que ele não terminou, nem bem ele terminou a oração, e Deus já ouviu essa oração. Então, a seguir, né, a direção de Deus envolve dedicação, cuidado com os detalhes. E o servo de Abraão queria ter essa certeza de que estava voltando com a esposa escolhida por Deus para seu filho. Que possamos também ter o mesmo cuidado em nossos dias, né, de nos submeter à direção do Senhor, ter a certeza de que estivemos atentos aos detalhes. Então, enquanto Eliezer ainda orava, nem terminou de orar, na hora dele que ele terminou de falar com o Senhor, Rebeca apareceu. E Eliezer percebeu como era, como ela era bela, né? Mas não era isso que ele procurava. Vendo que ela tirou a água do poço, ele lhe pediu um pouco de água. E de maneira generosa, ela serviu não apenas ele, mas também a seus animais. Uma tarefa árdua, principalmente para uma mulher, conforme havia pedido em oração. O fato de Eliezer ter especificado em oração a jovem que desse de beber os animais acrescentava um valioso grau de dificuldade à seleção da esposa. Então, pois o costume da época era o de servir aos viajantes, não aos seus animais. Então, Rebeca foi aprovada por Deus para ser mãe das nações, porque ela fez além do que lhe foi pedido, né? Ela foi proativa. Que grande lição ela nos deu aqui, né? Porque além dela oferecer água para Eliezer, ela também ofereceu água para os animais. Então, assim, foi uma prova que Eliezer teve, né? Que Deus havia ouvido a sua oração. Então, vivemos em um contexto onde as pessoas estão mais preocupadas em ser servidas, né? Honradas e cuidadas. Mas muito pouco elas querem servir, elas querem se doar. Então, a gente vê que a maioria das pessoas, elas querem ser servidas e não servir. E esse é um pilar da nossa vida que nós devemos fazer com todo amor, né? Que nós devemos servir. Na palavra de Deus fala que a gente tem que servir, não ser servidos, né? Melhor é aquele que serve. Então, percebendo que o Senhor havia respondido a sua oração, Eliézer o adorou e agradeceu por seu cuidado e instrução. E após isso, ele se apresentou a Rebeca, contou-lhe o seu objetivo. Em seguida, ele foi até a casa de seus pais, que era Betuel, irmão de Abraão, e lhes contou toda a história. Betuel e Labão, irmão de Rebeca, perceberam que era plano de Deus, e eles concederam sua bênção para que ela seguisse com Eliezer. Por fim, dada a Rebeca a oportunidade de escolher se seguiria com aquele homem ou não, e ela respondeu sim. Ela estava disposta a viver os sonhos de Deus para a sua vida. Então, ao voltar para Canaã, ela casou com Isaac, fato que dá início à transição, né, das histórias de Abraão e Isaac. A transição de histórias entre Abraão e Isaac. Então, assim como Eliezer, é o desejo de Deus nos instruir e dirigir nas mais diversas rotas de nossas vidas. E com isso, né, nos faz fazer prósperos, abundantes em tudo que as nossas mãos fizerem.
Contudo, é necessário ter fé e disposição para segui-lo. Isso é o que Deus quer, né? Que nós, primeiramente, né, que nós tenhamos fé e que a gente tenha disposição para seguir. Quando a gente tem disposição, quando a gente tem a vontade de servir ao Senhor, né, de todo o nosso coração, Ele nos faz prósperos e abundantes em tudo. Amém? Tá aí o capítulo 24. Quer comentar mais alguma coisa, Nayara, no 24? Não, acho que não, muito bom. Só uma coisa assim, né, que a gente tá falando aqui da Rebeca, tá falando sobre o servir, né, e a gente leu lá, tem Mateus, né, tava até tentando ver se eu acho, que Jesus falava, né, que maior no Maior reino é o de que serve. Deus é o que serve, né, e ele fala que ele veio aqui para servir, né, então a gente, para que leu, fez a leitura lá de Mateus, né, acompanhou aqui, a gente vai vendo as histórias dele, o quanto que Jesus serviu o tempo todo, né, então esse é o caminho, né, servir a todo momento, que maior é o que serve. Mas Amém. só isso aqui para comentar mesmo. Ok. Então vamos orar para concluir. Você ora aí, Vamos. Nayara, que eu já orei no Eu início. oro. Cadê nossa Cris? Cadê nossa Pois é, Antônia? sumiu todo mundo, né? O que está acontecendo? Gênesis é tão. Apesar de que todo mundo já leu Gênesis, né? A maioria. Mas são histórias que são muito bom você rever, né? Você tá ali com um olhar bem específico, assim, nos detalhes, né? E sabe o que acontece? Às vezes a gente lê só como uma visão assim de leitor, lendo uma história, vou ler aqui a história e tal. Mas é diferente quando você para e vê os detalhes, né? Do estudo, né? Você tira coisas legais. Eu já tinha lido também, eu não tinha lido até o fim, Gênesis, mas eu tinha lido uma boa parte. Mas acaba que eu tô pegando agora vários outros insights que eu não tinha me ligado, né? Uhum. Então vamos lá, então vamos orar Maravilhoso. aqui pra gente encerrar. Pai amado, Amém, a Jesus. te rendemos graças, ó Deus, porque o Senhor é Sim. bom e sempre ouve as nossas orações. Aleluia. E te agradeço, Senhor, nessa manhã, por essa oportunidade de estarmos aqui, né, do aqui, do agora, desse momento presente, que não é à toa que esse nome foi dado como presente, né? Que a gente realmente, nesse dia de hoje, consiga estar a todo momento atenta no aqui e no agora, nesse presente de Deus, que é o dia de hoje, o presente, que não esteja com a mentalidade no futuro, ansiosa com o futuro e perdendo, né, tempo, se preocupando, né, como a palavra diz, se preocupando com o futuro, e que também a gente não perca tempo se presa ao passado, né, que o passado seja apenas para a gente olhar para trás e aprender o que precisa aprender, e que o futuro a gente possa realmente utilizar para cocriar coisas novas, para nos visualizar, imaginar, fazer planos, mas lembrando que os planos de Deus são os planos importantes, então que a gente viva o momento Maior que nós. presente hoje. Nós pedimos ao Espírito de Deus que esteja conosco nesse dia de hoje, nos guiando, nos instruindo, nos trazendo direcionamento, para que a gente realmente possa viver o hoje, o aqui e agora, de acordo com a sua vontade, Pai, de acordo com Aleluia, os seus Jesus. planos para as nossas Glória vidas, porque os seus planos são melhores, os seus planos são maiores, né? Assim como diz na sua a palavra, Deus. a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, Aleluia. realmente, nesse dia de hoje, que a gente viva o dia de hoje, presente, no Amém. momento presente, sendo guiada por Ti, Pai. Nós te Aleluia. pedimos que abra os nossos olhos espirituais e nossos ouvidos espirituais para que a gente realmente possa Te ouvir, possa conseguir ver o que a gente não está vendo, que a gente possa ser guiada hoje de uma forma diferente. E é isso Amém. que te peço nesse dia de hoje, e já te agradeço pelo dia abençoado, já te agradeço por esse dia
tão maravilhoso na sua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Bom dia para você. Assim, já está em casa, né, Mayara? Tô em casa.